Que um dos desenhos mais populares do mundo é Scooby-Doo, todos sabem. Mas você entende a real mensagem por trás desse desenho? Scooby e sua turma estão sempre caçando monstros, que no final são sempre humanos. Sim, é isso mesmo. Se a história de hoje fosse um episódio do desenho, a empresária Sylvia Calabrese seria esse monstro. Esse é um dos casos mais chocantes que, conhecidamente, aconteceu no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e você está no meu canal, o canal da Fatos Sinistros. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos de sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se já for e não tiver ativado as notificações, ativa, para você não perder nenhum vídeo sinistro a partir de agora. Ah, se você puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, vai? Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E eu sou muito grata. Gente, a história de hoje é um caso que aconteceu no Brasil, que na época chocou milhares de pessoas. A história de Lucélia Rodrigues, uma verdadeira sobrevivente que aos 10 anos passou por coisas que ninguém nunca deveria passar. Então, eu devo informar que esse vídeo possui conteúdo gráfico. Se você for sensível, eu te recomendo a sair desse vídeo e procurar outro vídeo aqui no canal mesmo, que tem muitas histórias sinistras que vocês podem gostar. Então agora, bora para a história. Lucélia Rodrigues nasceu em 1996 na periferia de Goiânia, Goiás. Ela era uma das 7 filhas do casal Joana Dark da Silva, que era uma dona de casa, e Lourenço da Silva, um vendedor de doce e salgados da cidade. Lucélia aprendeu desde pequena a conviver com a violência e, com o passar do tempo, seus pais passaram a brigar muito. O relacionamento, aparentemente, era bem abusivo de ambas as partes, e Joana até chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Lourenço. Com um número tão grande de filhos e sem condições para criá-los, Joana precisava desesperadamente de ajuda para poder criar seus filhos. Mas com o tempo, a situação da família só piorou. Isso porque Joana e o marido acabaram se separando. Joana passou a dar seus filhos para outras pessoas cuidarem. Pessoas que ela mal conhecia, mas que tinham boas condições financeiras. Desta forma, então, para ela, eles poderiam crescer em um ambiente mais agradável e com boas condições, mesmo que distante de seus pais. E isso foi feito com sua filha Lucélia, que na época tinha apenas 10 anos. Gente, eu acho muito importante falar a verdade sobre grande parte dessas adoções ilegais. Essa prática, que sempre foi muito comum no Brasil e que acontece principalmente com crianças e adolescentes que vão do interior do país para a cidade grande, sob o pretexto de uma vida melhor, são muitas vezes, na verdade, utilizadas para trabalhos domésticos. É isso mesmo, são utilizadas para escravidão, porque geralmente elas não são remuneradas. Além do mais, elas são crianças. O caso de Lucélia aconteceu da seguinte forma. A irmã de Joana tinha uma ex-patroa chamada Sylvia Calabrese, uma empresária que vivia em um apartamento duplex na cobertura de um prédio localizado em um bairro nobre de Goiânia. Sylvia e o marido Marco Antônio, que era um engenheiro, tinham 3 filhos e ótimas condições financeiras. Esta dizia ter o sonho de ter uma filha menina. E quando ela soube da situação de Joana e seus filhos, ela disse que poderia cuidar de Lucélia, e com a promessa que a menina poderia viver dias melhores sob seus cuidados. Diante dessas afirmações, Joana Dark decidiu doar a sua filha para Sylvia. Mas essa adoção era totalmente irregular. Joana e Sylvia chegaram em um acordo, e em 2006, Lucélia foi morar com Sylvia. Quando Lucélia conheceu Sylvia, ela ficou muito eufórica e estava amando tudo aquilo. A casa era praticamente um paraíso para a garota. Inclusive, Joana Dark, certa vez, quando estava visitando a filha, ela perguntou se ela gostaria de voltar para casa. Lucélia disse que não, pois tudo ali a fazia muito feliz. A princípio, Lucélia estava vivendo um sonho.
Ela era muito bem tratada, recebia tudo o que precisava, recebeu inclusive roupas novas e até foi matriculada em um colégio particular militar, um dos melhores da região. Silvia deixava a Lucélia ir brincar no playground e dar uns mergulhos na piscina do condomínio. Infelizmente, esse sonho estava prestes a se tornar um grande pesadelo. No início, foi tudo muito bom. Lucélia tinha uma vida de princesa, mas as coisas foram mudando e cerca de 6 meses depois de ter chegado, tudo já estava diferente. Silvia apresentou uma lista de obrigações para a menina cumprir. Lucélia, que estava muito feliz com tudo que estava acontecendo em sua vida, não se importava em realizar algumas atividades. Mas a verdade, gente, é que essas tarefas foram ficando cada vez mais pesadas, o que não fazia muito sentido, porque na casa tinham outras empregadas e a garota só tinha 10 anos de idade. Com o tempo, Lucélia passou a trabalhar praticamente como a empregada da família, exatamente como eu descrevi anteriormente para vocês como esse tipo de adoção geralmente acontece. Silvia obrigava a Lucélia a acordar todos os dias às 5h15 da manhã para realizar toda a faxina da casa. E além de tudo isso, Lucélia era a babá do filho mais novo de Silvia, que tinha apenas 3 anos. Depois de todos seus afazeres domésticos, a menina ainda ia para a escola, voltava e fazia as lições de casa. Ela ia dormir todos os dias praticamente à meia-noite. E por conta dessa pesada rotina, ela ficava cada vez mais cansada e com muito sono durante o dia. Por isso, ela começou a cochilar durante as aulas e em casa no meio do dia, em momentos que Silvia a obrigava a trabalhar. E foi aí que aconteceu o primeiro castigo. Porque, segundo Silvia, a menina estava muito preguiçosa e fazendo o corpo mole. Então, ela trancou Lucélia em um banheiro e a deixou lá por algumas horas. A menina, que era praticamente babá do filho de Silvia, de 3 anos, e um dia, enquanto estava cuidando da criança, não percebeu que ele havia caído e se machucado. Quando Silvia viu o machucado no menino, perguntou a ele o que tinha acontecido. Ele mentiu e disse que Lucélia tinha batido nele. E foi a partir daí que Lucélia começou a apanhar constantemente e sua vida se tornou tema de filme de terror. Para punir a menina, Silvia começou a se utilizar de todos os artifícios. Usava cabide, rodo, vassoura, alicate, martelo, chinelo, cinto e tudo que podia. Quanto mais sono e cansaço Lucélia tinha, mais ela apanhava. E quanto mais isso acontecia, mais roxos apareciam no corpo da garota. A empresária não queria que ninguém visse o que acontecia com Lucélia. Por isso, ela também obrigava a menina a usar roupas compridas, como calças, camisas de manga longa e até luvas, mesmo quando estava muito calor. Lucélia tinha que dizer a todos que estava com dengue. As agressões deixaram de ser só porque Lucélia estava com sono e passaram a ser apenas porque Silvia queria descontar suas frustrações em alguém. A verdade é que Silvia estava começando a sentir prazer em fazer isso com a menina. No final de 2007, ali por volta de novembro e dezembro, as agressões de Silvia passaram a ter um local certo para serem realizadas. E agora, gente, vocês verão um pequeno trecho da reportagem onde a própria Lucélia relata o que passou. Mas eu preciso avisar a vocês que é muito forte. Eu mesma desmoronei ao assistir. E debati muito com o Fabrício, que é meu parceiro aqui do canal, se essa parte do roteiro realmente deveria ser mostrada. Foi uma decisão muito difícil, porque a nossa intenção jamais é chocar. Muito pelo contrário, com esses vídeos, a gente quer conscientizar, abrir debate e não deixar nunca que essas vítimas sejam esquecidas. Então, gente, a decisão de mostrar essa entrevista para vocês foi baseada num trecho da entrevista que a autora Glória Pérez, mãe de Daniela Pérez, deu recentemente à revista Marie Claire, quando questionada sobre por que as imagens da atriz tinham sido mostradas de forma explícita no documentário da HBO, Pacto Brutal. Glória, surpreendentemente, respondeu que não bastava que as pessoas soubessem o que a filha dela passou, elas precisavam ver. Eu acredito que por isso Lucélia
nunca se escondeu e sempre fez questão de falar sobre o assunto. Eu pegava a colher, esquentava no fogão e colocava na minha língua. Pegava o alicate, colocava na minha... Pegava o martelo e batia no abdômen com xixi do cachorro. Mas a pergunta que fica: como ninguém ao redor suspeitou de alguma coisa? Ninguém naquela casa sabia de nada, e o pior é que sabiam sim, e não faziam nada, porque não queriam, porque eram covardes igual a Sylvia. Porque, como disse Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, se você ficar neutro em situação de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Todos ali eram sim coniventes com tudo que acontecia, pois ninguém denunciava ou impedia Sylvia de fazer o que fez. Inclusive Vanice, uma das domésticas da casa, até ajudava a patroa. Ela amarrava a menina quando Sylvia pedia e também segurava as pernas de Lucélia quando Sylvia estava fazendo algo com ela. A criança passava muito tempo amordaçada, era obrigada a tomar banho frio, dormia no chão sem coberta, sem nada. Em alguns momentos, quando Sylvia a deixava sem nada para comer, Lucélia, que estava com muita fome, não via outra alternativa a não ser comer a ração do cachorro. Logo, Sylvia começou a obrigar a menina a parar de ir para a escola, para evitar que as pessoas vissem seus hematomas e ela fosse descoberta. A menina passou a nem sair mais de casa para nada. Ela ficava a maior parte do tempo trancada no quartinho, que tinha se tornado uma espécie de cativeiro. Mas não pensem que ela não saía de lá. Ela saía sim, para ser acorrentada na área da cobertura do apartamento. Gente, para vocês verem como o terror psicológico pode ser às vezes até pior, mais pesado do que o físico. Lucélia, depois de apanhar tanto ao ponto de ser levada ao hospital, quando foi questionada pelos médicos sobre seus hematomas, ela simplesmente fez o que Sylvia mandou, disse que tinha caído da escada. E isso acontecia porque Sylvia dizia para ela que se ela falasse algo, sua família pagaria. E é claro, Lucélia tinha muito medo que isso acontecesse, porque ela sabia do que Sylvia era capaz. Ela dizia também que se a menina fizesse algo de errado, ela descobriria, pois ela tinha um anjo que contava tudo a ela. Além disso, Sylvia escrevia e obrigava a Lucélia a escrever em uma espécie de diário de tortura, onde ela, acreditem, deixava tudo programado o que iria fazer com Lucélia naquele dia. Isso é uma das coisas mais sádicas que eu já ouvi na vida. Ela teve a audácia de dizer a Lucélia que ela era filha do demônio e que deveria sofrer tudo isso para se libertar. O triste é que a garotinha, em um certo momento, até chegou a acreditar que merecia tudo aquilo que estava passando. Depois de passar pelas piores experiências, a menina chegou a pedir para a empresária tirar a sua vida, porque ela não aguentava mais. Sylvia até chegou a dizer que faria sim isso, mas felizmente, antes disso acontecer, no dia 15 de março de 2008, a Delegacia de Polícia de Goiânia recebeu uma ligação anônima às 9h30 da manhã, dizendo que tinha uma criança amarrada em um apartamento e todos os dados do local onde Lucélia estava. Imediatamente, a polícia foi até o local para verificar a denúncia. Ao chegar lá, Vanice, a empregada que ajudava a Sylvia, atendeu a porta e disse que não tinha criança nenhuma ali. Os policiais logo insistiram, dizendo que se fosse necessário, eles invadiriam. Foi quando a doméstica acabou cedendo e os deixou entrar. Eles olharam todo o apartamento, mas foi quando um dos policiais percebeu que uma porta que ia para o segundo andar estava trancada. Nesse momento, Vanice sordidamente teve a cara de pau de dizer, abre aspas, a criança está lá em cima, fecha aspas. Ela disse também que ninguém mais abriria aquela porta, a não ser a dona do apartamento, que era Sylvia, e que ela não estava em casa. Os policiais começaram a gritar o nome de Lucélia, mas ninguém respondia nada. Eles até disseram para a empregada que se ela não abrisse a porta, eles usariam um pé de cabra. Então, Vanice, sem opção, disse, abre aspas, tudo bem, já que não tem jeito, eu vou pegar as chaves,
Fecha aspas. Ao entrar no andar de cima, os policiais acharam Lucélia amordaçada e acorrentada a uma escada. Seus pés mal tocavam o chão. Todos que testemunharam aquela cena tiveram seus olhos cheios de lágrimas. Nesse momento, chegava ao fim o pesadelo da pequena Lucélia Rodrigues. Em uma entrevista posterior, Lucélia relatou que pouco antes dos policiais chegarem, ela olhou para o relógio que ficava na frente dela e fez uma oração. Abre aspas. Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Onde está meu pai? Onde está minha mãe? Me tira daqui, Deus. Fecha aspas. Todo esse processo de torturas diárias durou mais ou menos 2 anos, entre os anos de 2006 e 2008. Nas buscas ao apartamento, a polícia encontrou o diário em que Silvia relatava e programava absolutamente tudo que fazia com Lucélia. Silvia relatou que aos 5 anos de idade foi dada por sua mãe a uma família que fazia com ela as mesmas coisas que ela fez com Lucélia. Segundo a torturadora, ela também apanhava e era obrigada a trabalhar, sofrendo diversas humilhações. Quando ela não aguentou mais, Silvia voltou para a casa de sua mãe. Mas logo em seguida, a mãe biológica de Silvia acabou falecendo. A empresária então foi posta em um orfanato, onde acabou sofrendo diversos tipos de abuso, até que foi adotada por uma senhora chamada Lourdes, que também vivia no apartamento com Silvia e Lucélia. Mas a verdade é que seu passado não justifica sua maldade. Em 30 de junho de 2008, Silvia Calabrese foi condenada a 14 anos e 11 meses de prisão, em regime fechado. Vanice, que ajudava em tudo que fazia com Lucélia, foi condenada a 7 anos de prisão, também em regime fechado. O marido de Silvia, Marco Antônio Calabrese, recebeu uma pena de 1 ano e 8 meses de prisão. Mas por ser réu primário e ter bons antecedentes, sua pena foi convertida à prestação de serviços à comunidade. O filho mais velho de Silvia também foi acusado por omissão, mas foi absolvido. Após a descoberta do caso, uma polêmica foi aberta. Joana Dark, a mãe da menina, foi acusada de ter vendido ou até alugado sua filha, pois além dela ter deixado Lucélia aos cuidados de Silvia sem uma autorização judicial, esta ainda recebia uma quantia em dinheiro mensal da empresária. E esse é o ponto que fez com que muitas pessoas questionassem as reais intenções da mãe. Joana Dark foi acusada naquele mesmo ano, mas foi absolvida. Ela também perdeu a guarda da filha, que foi adotada por uma família em Minas Gerais. O casal, Silvia e Marco Antônio Calabrese, foi condenado a pagar uma indenização de R$380 mil por danos morais, estéticos e trabalhistas a Lucélia Rodrigues. Com a notoriedade do caso, foi descoberto que Lucélia não foi a primeira vítima da empresária Silvia Calabrese. Outras 2 meninas, antes de Lucélia, também passaram por essa situação, mas não denunciaram na época. Com a divulgação do caso, a justiça ficou ciente disso e Silvia Calabrese foi processada também e pegou mais 11 anos de prisão. Na prisão, ela deu a seguinte entrevista no Dia das Mães. Olha só. Dia das Mães para mim nunca foi um dia bom, porque eu não tenho mãe biológica e nem pai. Então todos os dias era mãe. Mas eu sou mãe, mas meus filhos não são mães para mim. Entendeu? Então eu... Tadinha, né? Só que não. No final de 2018, por bom comportamento, Silvia teve sua pena alterada para o regime semiaberto. Hoje, Lucélia é uma missionária, ela se casou e teve 2 filhos. Jussara, uma das policiais que salvaram Lucélia, foi madrinha de seu casamento. Hoje, Lucélia Rodrigues diz ter perdoado quem a fez mal e dá muitos testemunhos para outras pessoas sobre o que ela viveu e como a vida dela mudou depois dela ter entrado para a igreja e encontrado Jesus em seu caminho. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu o apresentei a vocês.
Eu sou muito grata a todos que prestigiam o meu trabalho, em especial a vocês que ficaram até aqui no final do vídeo. Se você ficou, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês, os reais aficionados por esse tipo de conteúdo. Gente, fica aqui toda a minha gratidão, tenham uma linda semana e até semana que vem.